Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, que vocês tenham começado 2021 assim com o pé direito, com a corda toda, cheios de energia, né, para os desafios, né, para as expectativas de coisas boas que vêm por aí, né? E enfim, estamos aí de vídeo novo, primeiro vídeo de 2021 até que enfim, né? E eu vim trazer um pouco mais sobre a minha vida, algumas curiosidades, alguns fatos, né, sobre a minha pessoa, sobre a minha vida, para vocês me conhecerem mais. Esse vídeo vem bem a calhar porque esse ano de 2021, se Deus quiser, vai ser um ano de muitas mudanças e mudanças boas, positivas, e eu quero vocês aqui comigo para poder compartilhar isso tudo. Beleza? Bora lá então? Se você gosta desse tipo de vídeo, você já estava assim curioso para saber algumas coisas sobre mim, já vai deixando aí o seu like, que ajuda muito a gente você deixar o like no início do vídeo, tá? E por favor, se não for inscrito ainda, se inscreve nesse canal. Gente, a gente tem tantas visualizações e grande maioria, 90% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos. Então, por favor, é de graça, não custa nada. Clica aí nas letrinhas vermelhas escrito inscrever-se. Se inscreve, tá bom? Vou dar dois segundinhos. 1, 2, se inscreveu? Então, bora lá continuar a saber um pouco mais sobre mim. Primeiramente, meu nome é Luciana Alves, eu tenho 42 anos, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. E o primeiro fato que eu quero contar para vocês sobre mim é que eu sou a mais nova de uma família de 11 filhos, tá? Minha família é de origem muito humilde, ela é do nordeste de Minas Gerais, uma região chamada Vale do Jequitinhonha. Se vocês não conhecem, Google aí, é uma região muito sofrida, mas que tem tido muitos apoios, né, para poder se estruturar, para poder ter crescimento para aquele pessoal lá da região. Então, na época, há mais de uns 45 anos atrás, vamos colocar assim, o meu pai, que também era de uma família de muitos irmãos, o pai dele faleceu e eles dividiram os terrenos, o terreno que eles tinham lá entre os irmãos, ficou um pedacinho de nada. O que é que meu pai fez? Ele vendeu e resolveu investir num comércio. Primeiro, ele investiu num comércio lá mesmo, na cidade onde eles residiam, que era Itaubim, na época. E depois ele resolveu, com o incentivo de um tio meu, vir aqui para BH e tentar aqui em BH. Então veio a família toda, você imagina, 13 pessoas. E foram morar num barracão alugado de 3 cômodos. E imagina, gente, não eram só 13 pessoas, eram 13 pessoas, assim, 2 adultos assim, meus irmãos mais velhos já eram adultos, mas a maioria era adolescente e criança. Então, você imagina o caos na terra dessa casa, né? Mas, enfim, venceram, né? Isso que importa. Meu pai, o segundo fato que eu quero falar para vocês é que meu pai era comerciante, né? Ele tinha um bar em Belo Horizonte. Tinha, porque nesse ano de 2020, ano que passou, né, ele encerrou as atividades dele, trabalhou até os 86 anos, gente, nesse bar, sustentou a família dele, conseguiu comprar a casa dele com o sustento desse bar, com o lucro desse bar, né, e graças a Deus, glória a Deus por isso, nós somos todos lá em casa, graças a Deus, muito bem sucedidos dentro das possibilidades, né. É óbvio que não somos ricos, tá, gente? Muita gente pergunta aí, mas o quarto fato sobre mim, ó, terceiro fato sobre mim, eu não sou rica, tá? Eu sou só abençoada, graças a Deus, né? Meu marido tem um bom trabalho, bem remunerado, eu também, graças a Deus, meu trabalho é bem remunerado, mas é aquele bem remunerado, assim, comparado à maioria dos brasileiros, né? A maioria dos brasileiros ganha. Aí tem um salário em torno de R$ 1.500 por mês e eu ganho um pouco mais, né? E tem os meus benefícios, o meu ticket, igual eu falo com vocês, que junto com o que sobra do meu marido, proporciona a gente fazer algumas compras aí mais abastadas, né? Mas vamos voltar aqui o foco, porque eu já falo demais, não vou dar... Esse é um dos motivos para ser 12 fatos, né? Porque eu falo demais, senão fica dando corda para essa pessoa aqui, a gente vai longe, o vídeo vira 50 minutos facinho. Então, eu vim de uma família humilde, meu pai era comerciante, né, e saiu do interior, veio pra cá. Eu sou a mais nova de 11 irmãos, né, e tem 42, ou seja, lá em casa tá todo mundo na flor da mochivada. Com todo respeito, eu falo brincando, né, mas meu irmão mais velho já tem, acho que 64, ou vai fazer 64, uma coisa assim. Tem idade para ser meu pai. E ele meu irmão
Beijo, Mora, se você estiver assistindo, mas eu tenho muitas lembranças boas com você na minha infância, porque você foi mais meu pai do que o meu pai de verdade, né? Ele que me levava no circo, ele tem um filho também com idade pouco menos do que eu, comprava presentes para mim. Eu lembro que o primeiro brinquedo que eu tive, primeira boneca que eu tive, eu devia ter uns 8, 9 anos, foi a mãe do meu sobrinho que me deu. E o primeiro brinquedo que eu tive, que foi um joguinho de chá, né, azulzinho, com umas bolinhas assim, minha mãe ainda tem uma xícara dele até hoje, que ela coloca para medir o café, medir o açúcar, alguma coisa assim. Foi meu irmão que me deu, né? Então, beijo para você, Mora. Um outro fato sobre mim, gente, que seria o terceiro, é que, infelizmente, né, dessa família de 11 filhos, eu já perdi 2 irmãos para violência. Um deles faleceu com 27 anos e ele era usuário de drogas, então foi uma fatalidade, mas algo que é bem previsível para alguém que se envereda aí por esse caminho. E a outra foi uma irmã das mais velhas, né, a segunda mais velha, aliás, que foi vítima de um maníaco aí, foi assassinada, enfim. Não é coisa boa para se trazer, mas é um fato que acontece nas famílias da gente. A gente fica pensando assim, é igual Covid, gente, a gente acha que tá lá longe, né, que não vai acontecer com a gente, mas quando vem e acontece, é um grande choque, né, então fica aí a situação, é um dos motivos aí da minha ansiedade. O quarto fato sobre mim, agora já indo mais para a parte pessoal, é que eu tinha vergonha do meu nome quando eu era criança. Eu ia para a escola, na hora que a professora fazia chamada, meu Deus, como eu ficava envergonhada. Eu queria sumir, mas eu queria chamar Daniele, Patrícia, Viviane, Tatiane, que eram os nomes comuns, né, na minha idade, na minha época de escola. Mas enfim, né, quem nunca teve vergonha de alguma coisa desse tipo? Eu era super... O quinto fato agora, viu, gente? Eu vou tentar manter uma sequência. Eu era uma aluna exemplar. Eu era, assim, super aluna, gente. Eu era, assim... Se eu não era a melhor, eu era das melhores. É porque eu não lembro muito bem. Eu era das melhores da turma em todos os anos, até eu encerrar o meu segundo grau. Então, assim, eu já recebi homenagem de professor em sala, já recebi medalha, já recebi... Já tive poema meu, poesia publicada em livro de escola. Já ganhei concurso de matemática na escola, assim, de todos a gente fez um grupo, né? E de todas as salas, de todos os turnos, o nosso grupo, eu e mais 3 alunos lá da sala, nós ganhamos esse concurso. Então, assim, essas vitórias, essas pequenas vitórias me motivaram muito na minha vida escolar, né? E fez eu continuar sendo uma boa aluna e tal. O sexto fato sobre mim é que eu fiz um curso técnico em Química e eu não exerço essa profissão. Eu exerci durante um tempo, mas depois que eu me casei, engravidei, eu não estava trabalhando, eu me enveredei aí por um negócio próprio que não deu certo. Não estava trabalhando na área, e quando eu decidi voltar a trabalhar por necessidade, porque senão eu não teria voltado a trabalhar, porque a gente estava numa situação muito difícil e meu marido precisava desse auxílio, né, dessa renda. Tentei trabalhar em casa com um negócio próprio, fazendo doces, bolos, bombons. Gente, se eu contar para vocês, é muita história. Tipo assim, é muita história mesmo para contar das coisas que eu já fiz. Eu tenho muita bagagem com relação a isso. Eu queria que na época que eu fiz essas coisas todas, eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje. Com mais experiência, com mais, assim, educação financeira, principalmente, né? Porque a gente envereda por um negócio, mas não tem conhecimento nenhum. O dinheiro vai entrando, você vai gastando antes dele entrar, enfim. Não teve planejamento esses negócios, então por isso que não deu certo. Então eu fiz o curso técnico, né, mas eu não exerço a profissão hoje, porque conforme eu falei, eu resolvi mudar de profissão porque seria melhor para minha condição de mãe, né, então, e de doméstica também, né, gente, porque apesar dos pesares, eu não tenho uma vida assim que eu possa pagar uma pessoa para fazer tudo para mim. Eu tenho uma faxineira
e eu tenho que fazer outras coisas, eu tenho que fazer almoço, eu tenho que fazer as compras, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que lavar louça, né? Hoje eu já tenho a ajuda dos meus filhos, de alguma forma, e pouco, né? Mas mesmo assim a gente ocupa muito tempo da gente, né? O serviço doméstico. Então, outro fato sobre mim, que agora seria o 7º, é que diante disso eu prestei 2 concursos públicos. Eu estudei, prestei 2 concursos públicos, minto. Eu prestei, na verdade, 4. 2 para banco e esses outros 2 que foi para a área administrativa, né? Todos no mesmo ano. E eu passei em 2, que foram esses da área administrativa, e fui chamado nos 2 e trabalho hoje num cargo que originou de um desses concursos que eu passei, né? Graças a Deus, quando eu voltei a trabalhar, eu sentei com meu marido e a gente pensou, falou assim, olha, para eu voltar a trabalhar, eu tenho que ganhar no mínimo X e ter alguns benefícios do tipo plano de saúde, ticket de refeição, alguma coisa assim que agregasse mais nesse salário, né? Porque senão não valeria a pena, porque eu teria que colocar uma pessoa aqui para cuidar dos meus filhos. Na época, o Otávio, que era o mais velho, tinha 6 quando eu voltei a trabalhar fora. E eu precisava colocar uma pessoa aqui para me auxiliar, né? Para eu sair de casa. Então, ia trocar 6 por meia dúzia, se fosse menos do que aquilo. Tinha que me sobrar pelo menos um valor X lá para eu poder, para justificar a minha saída de casa, né? Enfim, fora que é muito bom para a cabeça, né, gente? A gente trabalhar fora, a gente ficar nessa rotina de dona de casa. No meu caso, e diante das circunstâncias da vida que a gente passa, que não vem ao caso agora, me trouxe muita depressão, muita ansiedade. Então foi muito bom sair de casa para trabalhar fora. Então, hoje, eu exerço atividade de técnico em administração de pessoal, em decorrência de um desses concursos que eu fiz, e é daí que eu tiro o meu sustento, tá bom? Auxilio a minha família aqui, e graças a Deus, em razão desse trabalho, eu agradeço muito, sou muito feliz no que eu faço, tenho os perrengues por aí, mas eu gosto demais do que eu faço. E é graças a isso que a gente tem um pouco mais de conforto aqui em casa, no sentido de se alimentar com mais, assim, mais luxo, né, vamos colocar assim, viajar, as viagens que a gente faz, todo ano a gente faz uma viagem, então isso é muito bom e a gente dá muito valor a isso. Aqui em casa, é mais um fato, não tá na listinha aqui, mas aqui em casa a gente preza mais as experiências do que as posses. Então a gente dá mais valor em viagens, em comprar alguma coisa diferente, assim, que vai agregar pra gente, do que em ter, tá? Ter casa, ter carro, ter... enfim, esses bens aí que todo mundo corre atrás. Beleza? Então, o 8º fato sobre mim é que eu nunca quebrei um osso do meu corpo e nunca tive um corte que precisasse, assim, dar um ponto. Então, assim, até o nascimento do meu primeiro filho, eu nunca tinha sido hospitalizada. Eu só fui hospitalizada em razão da minha gestação e do parto do meu filho, né? Então, assim, eu era uma criança super tranquilinha nesse sentido, eu não me aventurava muito, me divertia muito, brincava muito, mas eu não era muito de fazer coisa perigosa não, sabe, gente? Brincava com as brincadeiras, né, de criança normal, mas eu era muito, assim, cautelosa com relação aos cuidados, às brincadeiras, tá? Já passei aperto, mas nunca me machuquei, assim, que precisasse de a minha mãe correr comigo para um hospital, não. E continuando aí nesse sentido, até hoje, além dos partos dos meus filhos, eu fiz 2 cirurgias, que foi, eu não sei se dá para vocês observarem no vídeo, mas eu tenho uma cicatriz aqui, eu retirei toda a tireoide, eu tive bócio multinodular, né, que dá uns nódulos, que vai crescendo e vai aumentando aqui a tireoide, vai ficando aquele caroço aqui, né, aí eu tive que tirar a tireoide toda. Não foi, foi benigno, tá? Não foi maligno, mas eu tirei a tireoide toda porque estava crescendo muito e ia acabar comprometendo mesmo. E a outra cirurgia que eu já fiz, que talvez eu tenha que fazer outra aí brevemente, é de retirada de varizes, tá? A gente, lá em casa a gente tem um histórico de problema de circulação, então eu já fiz essa cirurgia. Possivelmente ir pra frente eu tenho que fazer de novo. 10º fato sobre mim, gente, é que eu sou cheia de mania. Quem não? Comenta aqui. Mania que você tem, fala pra mim, eu vou te contar algumas minhas, aí você pensa aí um pouquinho, quem não é cheio de manias? Gente, mas eu tenho umas manias que não é toque, tá, gente? É mania de... Eu defino a minha mania num sentido geral de simetria.
Então, nesse contexto, se você não sabe o que é simetria, gente, Google aí, pesquisa aí. A simetria é quando você quer ter todas as partes proporcionais, sabe? Igual. Então, nesse sentido, quando eu vou estender uma roupa, eu quero colocar todas as camisas de malha juntas, todas as cuecas bocas juntas, vocês estão entendendo? Para ficar aquela simetria no varal. Então, todas as toalhas de banho, todas as de rosto. Então eu acabo demorando mais para fazer as coisas por causa disso, porque me dá uma agonia, sabe? Se eu não faço assim. Por exemplo, vou enxaguar a louça, eu enxaguando os copos, eu conto a quantidade de vezes que eu encho o copo para enxaguar, sabe? Sempre tenho que passar a mão na louça para sentir se tá escorregando de sabão ou não. Então, assim, eu vou contando, sabe? Isso mentalmente eu vou contando. Eu conto os tracejados das linhas, das faixas de trânsito, sabe? Faixa pontilhada, eu vou contando dentro do ônibus, do carro, tudo. Conto as grades das escadas, dos guarda-corpo aí, conta os degraus das escadas quando eu tô subindo e descendo. Isso, assim, é automático, é sem querer, é quase que involuntário, sabe? Eu tô fazendo uma coisa e ao mesmo tempo tá na minha mente. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E eu vou marcando aquele ritmo também. Eu tô enxaguando o copo, eu vou 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, sabe? Então, assim, são manias que a gente tem. Mania de colocar tudo alinhadinho, sabe? Às vezes eu mexo nas mesas dos meus colegas de trabalho sem perceber. Eu chego e eu vejo um papel torto, eu vou lá e conserto. Então, assim, manias. Eu sou cheia dessas maniazinhas, tá? E o 11º fato sobre mim, que eu quero contar para vocês, tem a ver com as mudanças desse ano que a gente vai passar, se Deus quiser, é que eu moro no mesmo terreno que meu sogro e minha sogra. Tá? O terreno aqui é desnivelado, então eles tiveram que fazer o alicerce, construir os pilares, bater a laje e em cima dessa laje eles construíram a casa deles, que é nivelada com a rua, tá? Então aqui em casa a gente desce as escadas, a gente construiu embaixo da casa deles, tá? Então é como se fosse apartamento embaixo, tá? Então a gente mora, não tem problema contar isso. No início a gente tinha intenção de morar aqui pouco tempo, no máximo uns 10 anos, o que não é nada pouco, né? Mas como foi a gente que construiu aqui embaixo, o investimento foi alto, a gente calculou mais ou menos uns 10 anos morando aqui. Só que aí vieram os filhos, não foi exatamente como a gente planejou a chegada de um e de outro. Quer dizer, a chegada do primeiro sim, do segundo não. E a gente foi ficando, e então hoje meu sogro e minha sogra já são idosos, eles precisam de uma companhia, precisam de alguém, e a gente decidiu, a gente estava querendo comprar um apartamento, mas aí pensou melhor, né, mais por causa do meu marido também, que ele só tem um irmão e o irmão dele não mora aqui, mora em outro país. Então, para dar assistência para os pais dele, é só ele aqui. Então, a gente achou melhor reformar essa casa. Então, esse é o 12º fato, que a gente vai fazer uma reforma nessa casa aqui, esse ano ainda, se Deus quiser, no início do segundo semestre de 2021, a gente vai estar iniciando. A gente já está com o projeto praticamente pronto, a gente já contratou a arquiteta, já está encerrando já o projeto. Agora, início de fevereiro, ela vai entregar para a gente esse projeto, que está lindíssimo, gente. É uma casa dos sonhos. E eu quero vocês aqui comigo, porque eu vou compartilhar com vocês cada detalhe. Eu quero fazer muitos vídeos sobre isso, porque, assim, vai ficar uma casa muito linda, sabe? E não só a minha, mas também vai afetar a casa da minha sogra um pouco, e a gente vai ter algumas melhorias na casa dela também. Isso é muito bom, sabe? É muito gratificante. Então eu quero vocês aqui comigo opinando, comentando, dando sugestões, né? Porque ninguém é perfeito, é a primeira vez que a gente lida com isso. E eu quero saber o que vocês estão achando, ou o que vocês vão achar, né, de tudo isso, como vai ser. E é tão gostoso, né, gente, essa parte de mudança, traz tanta expectativa, tanta esperança de coisas novas. É igual quando você é recém-casado. Eu tenho uma amiga, a Fran, que inclusive pode ser que esteja assistindo esse vídeo também. Beijão, viu, Fran? Você mora no meu coração. Ela falava que casa de recém-casado é uma delícia, sempre tem pão de queijo fresquinho, suco, é tudo novinho, limpíssimo, ai, muito bom, né? Então é nessa
expectativa que a gente tá de tudo novinho, limpinho, tudo bom, e a gente fica mais animado para dar uma faxina, mais animado para limpar tudo, né, para lavar, para organizar, decorar. Isso tudo é muito bom, gente. Eu quero compartilhar com vocês de fato isso. E eu espero que seja bom para vocês também, que possa inspirar vocês, porque a gente não vai fazer nada assim da nossa cabeça, e vai ser uma coisa assim que da mesma forma que a gente está fazendo, outras pessoas também que estão nos assistindo vão poder fazer, porque a gente vai fazer uso de recursos que a gente tem de FGTS, todos os benefícios que a gente tem enquanto trabalhador, que a gente puder usar junto à Caixa Econômica Federal, a gente vai usar para poder tornar esse sonho possível, tá bom? Então fica ligadinho aí que nos próximos vídeos vai ter tour da casa do jeito que ela tá hoje, tá? Vocês vão conhecer a minha casa, tem inclusive a planta da casa do jeito que ela tá hoje, e futuramente os vídeos, né, da mudança da casa. Então é isso, gente, que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, dessa conversa até aqui, e ó, beijão no coração. Desculpa aí que toda hora eu esbarro na mesa, o celular tá em cima da mesa, eu gravando com ele em cima da mesa. Mas beijão no coração de vocês, muito obrigada pela companhia até aqui, tá? Sou muito grata pela sua audiência e pelo seu like que você deixa aí, tá bom? Tchau, gente, até a próxima.